Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, nós aqui da CTB estamos numa live para debater os diversos problemas da nossa conjuntura política aqui do nosso estado, do nosso país. E hoje temos aqui na nossa sala duas mulheres, duas pré-candidatas a vereadora, né? E duas guerreiras, diga-se de passagem. Aqui, do meu lado, a nossa presidenta do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, Cristiane Marcolino. Boa noite. Boa noite, meu presidente Paulinho. Uma honra estar aqui com você e com a Priscila. E também com a Priscila. Priscila é uma educadora, servidora pública do município de Resende. Priscila, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. É um prazer também representar a minha cidade, que às vezes ela é um pouco esquecida, né? A gente fica aqui no interior, mas temos muitas lutas, nós estamos travando muitas lutas, então é importante a gente também estar trazendo aqui a público as nossas lutas e conquistas também. Obrigada. Então, gente, a nossa central decidiu fazer um debate sobre as eleições de 2020, entendendo a importância dessas eleições para o país, para os estados e para os municípios, e principalmente para a classe trabalhadora. Como é sabido, nos últimos anos, os ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo não são poucos. Como também não são poucos a tentativa, né, das elites que assaltaram o poder em 2016 de entregar o patrimônio e a riqueza do Brasil aos interesses transnacionais. Nesse sentido, a nossa central, compreendendo a importância das eleições, decidiu debater com todos os seus pré-candidatos. E, como todos sabem, nossa central é uma central plural, né, que convive harmoniosamente com diversas correntes de pensamento no seu interior, sem hegemonismo, é um ambiente muito fraterno, de muita compreensão, sobre o papel que a gente tem de desempenhar na sociedade, e por isso a CTB é a central que mais cresce no nosso país. E aqui hoje a gente trouxe duas mulheres, né, para debater a conjuntura política e a importância dessa eleição. Dito isso, Cris, é sabido, né, que a importância das eleições municipais, elas podem ser um divisor de água na conjuntura política que nós estamos vivendo. Como a gente disse, né, em 2018, tomou posse pela via democrática um presidente genocida, né, que está aí governando o país e virou as costas, né, no meio de uma pandemia, para aquilo que a ciência, para aquilo que as autoridades sanitárias estão dizendo há muito tempo ser necessário para combater essa pandemia, né, do coronavírus. Nós vivemos simultaneamente uma crise política, uma crise econômica, uma crise social e uma crise sanitária sem precedentes. Decorrente dessas eleições de 2018, nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país, né? De como se transformou radicalmente o que era o Brasil até 2014, né? E o que aconteceu depois, né, que a presidenta Dilma, né, foi tirada do poder de uma forma tão... de um golpe, né, que tirou a presidenta Dilma do poder. Então, essas eleições de 2020 têm uma importância estratégica, mas, fundamentalmente, necessidade que a gente tem de colocar trabalhadores e trabalhadoras no parlamento. Eu queria começar aqui com a nossa presidenta, Cris, né, de saber, Cris, né, como que nós vamos tornar a cidade mais democrática, né, como que nós vamos conseguir colocar os pobres dentro do orçamento, né, como que nós vamos fazer essa disputa política num ambiente tão polarizado como esse que nós estamos vivendo agora no momento. A necessidade de termos mulheres no parlamento, mais trabalhadores para disputar esses orçamentos que a gente tanto precisa para discutir as políticas públicas que a gente tanto precisa. Então, começa aqui com a Cris, né? Como é que nós vamos
para essas eleições, Cris? Olha, Paulinho, é um grande desafio, né? Como você falou, nós temos um Brasil até 2014, essa é a minha visão, né, particular. Lembrando que eu sou presidenta do Sindicato dos Metalúrgicos, mas no momento me encontro licenciada, né, cumprir a desincompatibilização, né, exigida pela Justiça Eleitoral, né, para os dirigentes sindicais. Mas, assim, nós vamos enfrentar, é um desafio muito grande, principalmente para nós mulheres, né? Como a Priscila bem sabe. Lembrando que, na minha visão, nós tínhamos um Brasil até 2014, e depois que tiraram a Dilma da forma como tiraram, de lá para cá nós temos um Brasil totalmente diferente. A gente que é da indústria naval, a gente costuma dizer que o navio começou a naufragar de 2014 e nós estamos com a água no pescoço, né? Principalmente os trabalhadores. De lá para cá, a indústria naval ela foi totalmente desmontada, como o Paulinho, você sabe muito bem, tem acompanhado, né, a indústria metalúrgica em Angra, no estado do Rio de Janeiro, né, sob o comando do Jesus, em Niterói. Então, a indústria naval, que é uma das principais fontes econômicas da cidade da onde eu vou disputar as eleições aqui em Angra dos Reis, ela hoje se encontra com menos de 1.000 pessoas trabalhando, numa indústria naval que já empregou mais de 12 mil pessoas, desde que o Lula tomou posse, a Dilma, até 2014, né? Digamos assim. Após a saída da presidenta Dilma, a indústria naval ela sofreu com o governo Temer, que rebaixou o conteúdo local e fez com que todas as obras, ao invés de serem feitas no Brasil, né, empregando os brasileiros, empregando daqui, né, a gente angrense está empregando os chineses. Então, na indústria naval, nós estamos vivendo essa situação. E muito pouco eu tenho visto aqui na minha cidade os governantes fazerem pela indústria naval, pela cidade de Angra dos Reis, para trazer à tona a importância desse tema tão importante para a cidade de Angra dos Reis, que é a indústria naval. Né, uma indústria que começou há muitos anos atrás, eu nem era nascida quando o estaleiro foi instalado aqui em Angra dos Reis. Então, agora nós estamos com essas eleições, que também é extremamente importante para que a gente possa voltar a dialogar com a sociedade. Como você falou, nós estamos com uma política totalmente polarizada, né? Nós temos um presidente, mas muito pouco, desde que o Bolsonaro tomou posse, nós vimos absolutamente nada ser feito pelo Brasil, muito pelo contrário, a situação só tende a piorar, a situação só está piorando a cada dia mais. Nós vamos ter bastante... É um desafio muito grande, principalmente para nós mulheres. Segundo as pesquisas que eu estava fazendo, as eleições de 2016 elegeu somente 13% de todos os vereadores eleitos no Brasil, somente 13% eram mulheres, somente 5% eram mulheres negras. Então, ainda estamos subrepresentadas, mas nós estamos aí com sangue nos olhos, né, para que a gente possa ser bem sucedido nesse pleito eleitoral e realmente voltar a falar de políticas públicas, que é importantíssimo, que é aquilo que realmente impacta na vida da sociedade, principalmente dos mais pobres, das mulheres, né, das minorias. São políticas públicas. Muito bem, Cris. Resende, né, Priscila, também é uma cidade, né, da indústria metalúrgica, né? Mas como que nós vamos democratizar esse parlamento de Resende, Priscila? Como é que você vê essas eleições de 2018? 2020, aliás. 2020. Bom, aqui em Resende, a gente ainda carrega uma coisa de família, né? Apesar de estarmos aí no século XXI, mas
é importante que a gente leve para o parlamento mais pessoas envolvidas realmente com a comunidade, realmente com os trabalhadores. Resende tem uma personalidade, sempre colocar médicos, né, como no seu executivo, e manter empresários dentro do parlamento, né, dentro da Câmara de Vereadores. Então, a gente tem que abrir essa Câmara de Vereadores e até o executivo, né, para que as pessoas realmente que conheçam a necessidade das comunidades, da cidade, possam estar lá discutindo, né, políticas públicas e ações, enfim, e parcerias e busquem recursos para a nossa cidade. Nós somos aqui uma cidade rodeada por empresas, né, metalúrgicas, como você falou. Estamos vivendo uma grande crise nesse momento. Inclusive, há pouco tempo, uma grande empresa demitiu 400, quase 400 funcionários, e decorrente a isso, as outras empresas que prestam serviço também acabaram demitindo. Então, a gente vai ter esse impacto, né? A gente já tem essa consciência que após pandemia, a gente já começou agora durante a pandemia, mas após a pandemia vai ser de grande impacto econômico. Então, é importante que a população tenha consciência, principalmente os trabalhadores, tenham consciência de que nós temos que colocar representantes que conhecem as nossas causas e conhecem a nossa realidade de vida, né? Que usem o transporte público, que façam uso do sistema de saúde, que façam uso do sistema educacional público, né? Então, a gente só vai conseguir democratizar mesmo o nosso parlamento e a política da nossa cidade quando as próprias pessoas, os moradores e os trabalhadores se unirem nesse sentido. A gente vive um grande momento, assim, um momento em que as pessoas falam que são contra a política, né? Eu odeio política, não quero saber, não quero me envolver. E isso é um grande problema, porque quando a população não se envolve, né, quem assume o poder são aqueles que querem se manter no poder. Eles não vão permitir que a gente avance nesse sentido. Então, eu penso que a democratização só vem a partir do momento que nós, trabalhadores, possamos, que a gente venha ocupar esses espaços, né, de legislação e de poder ali político para discutir sobre as questões realmente que impactam na vida da sociedade. Isso é verdade. Eu acho que vocês abordaram bastante legal essa questão da participação necessária, né, dos trabalhadores nesses espaços, né, nesses parlamentos. É interessante, né, que tem uma coisa assim, né, que os parlamentares do campo conservador, eles têm assim uma ideia que o parlamentar é o executivo, né? Então eles tratam as coisas como se eles fossem eles hoje que têm a obrigação de fazer a obra, né? Aquela política clientelista. Mas, na verdade, tem o vereador, né, como deputado estadual, deputado federal e senador, eles são parlamentares, né? Eles são aqueles que produzem as leis. E o que acontece ao longo da história, né? A história tem mostrado o quanto as elites governaram as cidades para manter os seus privilégios. Angra dos Reis e Resende, assim como todos os municípios do Rio de Janeiro, né, tem muitas favelas, né? E as favelas revelam a pobreza do nosso povo, né? Revelam a pobreza do nosso povo. Exatamente, né, o povo trabalhador, né? A classe trabalhadora está nas comunidades, né, carentes, nas favelas, nos morros, nas periferias. E exatamente assim, o debate nosso aqui é de como alterar esse quadro. Como que a gente vê isso? Qual é a necessidade concreta, né? Qual é a nossa principal tarefa no parlamento? Como que um vereador oriundo, né, de um movimento social, de um movimento popular, pode se comportar, né,
no parlamento, né? Como é que ele vai se comportar no parlamento? Qual é a sua preocupação maior? Né? Nós temos dito o seguinte, a necessidade de botar o pobre dentro do orçamento. Como botar o pobre dentro do orçamento se esses orçamentos são viciados para os interesses de grandes corporações que atuam na nossa cidade? E aí, Cris? Paulinho, eu gosto muito dessa frase também, que a gente precisa colocar o pobre no orçamento, porque eu sou pobre e a gente precisa estar dentro do orçamento do orçamento público. Eu acho o seguinte, é como você falou, as pessoas às vezes confundem muito qual é qual é a atuação, o que faz o vereador, uma vereadora, e o que faz o prefeito, né? Às vezes as coisas se confundem, né? Porque o vereador, ele tem que fiscalizar efetivamente todos os atos do prefeito, os atos dos secretários e aquilo a execução orçamentária, né? Como está sendo gasto o dinheiro. Então, é uma das principais atuações de um vereador e uma vereadora. E eu acho que uma forma de a gente ajudar as pessoas, principalmente das comunidades mais carentes, viabilizando junto com o executivo a criação de cursos profissionalizantes. Porque o jovem, na verdade, ele sai do ensino médio e ele está em busca do primeiro emprego. Aí as empresas, a maioria das empresas exigem o quê? Experiência. Como é que esse jovem vai ter experiência, né? Se ele nunca trabalhou, acabou de sair da escola. Então, eu acho que esse é o papel, né, de um vereador, fazer o link com o executivo, com o prefeito, para poder fomentar as empresas da cidade, a dar oportunidade para os jovens e, principalmente, fornecendo cursos profissionalizantes para essa juventude, entendeu? É uma forma de ocupá-los, é uma forma de tirar eles um pouco da ociosidade. Muitos procuram caminhos errados justamente por conta dessa situação. Não tem emprego, não tem curso, não tem nada. Principalmente aqui na cidade de Angra dos Reis, o índice de desemprego está muito grande aqui na nossa cidade, infelizmente. Então, viabilizando junto ao executivo, criação de cursos profissionalizantes para a juventude, para as mulheres, porque é muito difícil também inserir as mulheres no mercado de trabalho, principalmente na indústria metalúrgica, você sabe disso, Paulinho. É muito difícil. Eu sou a primeira presidente mulher que o Sindicato dos Metalúrgicos tem, dentro de um sindicato que tem muito mais de 20 anos. 20 anos é só de estaleiro Brasfels. Ainda tem mais de não sei quantos 20, 30 anos da Verome. Então, inserir o executivo junto com o legislativo, criar formas de inserir as mulheres, porque muitas e muitas mulheres hoje são as que estão comandando, chefiando as suas casas, entendeu? E elas estão sofrendo muito. Nós somos as primeiras nós somos as últimas a conseguir emprego e as primeiras a serem mandadas embora numa situação de crise. Então, eu acredito que são políticas públicas, concursos profissionalizantes para jovens, para a juventude, juntamente também com a possibilidade de ajudar as mulheres, lei de cotas para as mulheres nas indústrias, para que elas não tenham dificuldade de entrar, como ainda existe muita dificuldade para as mulheres entrarem, principalmente nas indústrias metalúrgicas, para que a gente possa colocar, né, como você falou, inserir o pobre dentro do orçamento, o orçamento governamental. É uma das coisas, né? É uma das coisas que podem ser feitas. Então, Priscila. Priscila, abre seu microfone, Priscila. Desculpa. A Cristiane falou sobre se confundir, né, as funções. Eu penso que algumas vezes é meio que proposital, sabe? Os vereadores que se mantêm, né, ainda aqueles que se mantêm há muitos anos, eles continuam com essa prática de dizer que vai fazer, que vai ajudar, né? Aqui a gente consegue consulta médica, consegue uma fala com o prefeito, né? Se o vereador
está junto com o prefeito. Então, eles meio que fazem as coisas se confundir. Então, acho que a gente tem que realmente deixar clara a função de cada um, né? O vereador ele tem que fiscalizar. Muitas vezes acontece, principalmente aqui, né, que os vereadores eles veem a possibilidade do prefeito se manter no poder na próxima gestão, então eles não querem ter esse enfrentamento, né? Eles não querem ir lá fiscalizar e ver, não, está havendo um erro aqui, poxa, esse orçamento está muito alto, né? Então, é uma questão que a própria população tem que começar a cobrar, mas para isso ela tem que ter consciência, né, de qual é o papel. Mas como eu entendo assim, que quando nós, como trabalhadores, e principalmente nós, como mulheres, entrarmos dentro do parlamento, nosso pensamento é um pouco mais amplo, né? Isso é comprovado já em estudos que onde tem as mulheres na governabilidade, há uma visão maior para o coletivo. Então, eu penso que a gente pode estar ampliando as parcerias que já existirem. É importante as fiscalizações, principalmente nas verbas públicas, né? Eu faço parte, eu sou presidente agora da UBM Resende, da União Brasileira de Mulheres, e o nosso grande anseio é justamente alcançar as mulheres de periferia, porque, assim como a Cristiane falou, né, elas são as últimas a conseguirem emprego, as primeiras a serem demitidas em situação de crise, e muitas delas são arrimo de família. Então, elas acabam que são empreendedoras. Por que não há nenhum projeto, né? Por que ninguém pensa nisso, né? Vamos até as comunidades, levar um projeto e mostrar para essas mulheres que elas são empreendedoras, vamos ajudá-las a construir seu empreendimento. Vamos levar educação de qualidade, né, para os bairros mais periféricos. Você fala das favelas, né? Resende, ela tem uma geografia, a cidade tem uma geografia que não tem morros. Então, as pessoas aqui não identificam as favelas como favelas, as comunidades como comunidades. Isso é um grande problema também, né? Como educadora, eu fiz parte de um projeto e eu lembro que na época da eleição, e eu falando, né? Olha, esse pobre que ele está falando aí, esse bandido que ele está falando aí que vai matar, somos nós, né? Que estamos aqui. Que isso, professora? Mas isso aí é gente da favela. Eu falei, ué, gente, mas vocês acham que vocês moram como, né? Vocês moram numa comunidade, então eles não conseguem. Aqui as pessoas têm dificuldade de identificar a comunidade como comunidade por conta dessa visão de morro, né? E a nossa geografia aqui é diferente. Então, é importante, né? Como a Cristiane falou, é só complementar mesmo. A gente tem que conseguir parcerias para dentro das comunidades, os serviços públicos têm que entrar para dentro das comunidades, porque quando você chega na cidade, o centro da cidade está bonito, né? Mas e as comunidades? Será que tem luz em todas as ruas? Né? Será que todos os calçamentos, todos os lugares têm calçamento, tem sistema de esgoto? Então, quanto mais afastado, tende a ser esquecido. E é isso que os vereadores, principalmente que têm esse conhecimento, essa vivência, que tem que exigir do executivo, né? Que as ações venham para as comunidades periféricas, para as favelas, né? Onde se nomeia favela, enfim. E é isso, eu entendo que dessa maneira a gente consegue colocar o pobre no orçamento. Agora você fechou o microfone. Esse debate eu senti apaixonante, porque para nós a cidade é fundamental. A gente vive na cidade. Eu não teria, assim, eu não saberia viver no interior. Eu sou muito urbano, né? Nasci na cidade, visito o interior de vez em quando, mas para morar, né, eu optei por morar na cidade. A cidade tem que estar para nós, né, como assim, um espaço, né, de convívio. E a gente precisa, nessa eleição, debater exatamente qual é a cidade que a gente quer para morar. Né? Eu lembro, Cris, aqui de uma frase infeliz do governador do estado, que disse que ia mirar na cabecinha da gente nas comunidades. Né? E foi exatamente em Angra do Reis que ele mirou mesmo. Né?
foi exatamente em Angra do Reis que ele mirou, né? Mas por que isso? Por que isso? Porque é na comunidade, né? Historicamente, foi reservado para nós exatamente este olhar, né? O olhar dessas elites, né? Que nos tratam dessa maneira. Você vê como quando tem uma operação policial, um condomínio de luxo, como que a coisa é feita, né? A coisa é feita com toda a educação, com um padrão que a gente gostaria que fosse feito em todos os lugares, né? Com respeito ao cidadão, né? Que o lar, né, é inviolável, né? A gente quer respeito. Então, assim, esse é um problema para a gente tratar nessa eleição. Agora, para a gente debater a cidade que a gente quer, nós vamos ter, né, que enfrentar, isso que a Priscila disse, né, esse vereador ou candidato a vereador do jeitinho, né, aquele que acha que é a competência dele, né, de fazer a ponte, de fazer a creche, de fazer a escola, né? Esse vereador ele fica mentindo para os eleitores, mentindo para a comunidade, que depois some, que foi muito bem retratado naquela música do Bezerra da Silva, né? Então, essa é a discussão que a gente está fazendo aqui. E a CTB buscou exatamente trazer para, né, a classe trabalhadora que nos assiste e para todos os pré-candidatos a oportunidade de a gente debater as eleições. E eu falo isso porque nós estamos num momento especial, né, de pandemia, que o espaço virtual é o espaço que a gente tem para debater esse assunto, né? Nós não estamos podendo fazer o debate aberto na comunidade, né, por conta das restrições. E esse espaço aqui foi um espaço muito generoso que sobrou para nós fazer esse debate. Então, eu acho que nós acertamos em fazer essa pauta, né, com os pré-candidatos, para exatamente, né, fazer com que esse debate sobre o papel do vereador, o papel das eleições de 2020, a importância das cidades tem para os trabalhadores, sejam aqui debatidas. A gente precisa explorar esse assunto, explorar esses temas, né, com a importância do parlamento, né, de uma Câmara de Vereadores para a classe trabalhadora. Tenho certeza absoluta que os problemas que a Priscila vê lá, de transporte, são idênticos ao que a atriz vê em Angra do Reis, de moradia popular, de saneamento básico, né, de escolas, dos equipamentos de saúde, tenho certeza que são os mesmos, né? E são os mesmos exatamente pelas opções, né, dos executivos ao longo desses anos, né, que priorizam, né, investimentos outros do que aqueles que necessariamente atenderiam, né, a grande maioria de quem precisa realmente que serviços sejam, né, democratizados e eficientes, né? É isso, Priscila? É isso mesmo. E apesar das diferenças geográficas, né, de Resende e Angra, Resende é muito menor, né? Ela tem uma arrecadação muito maior e a gente enfrenta problemas assim que eu não sou economista, sabe? Mas eu consigo calcular, assim, pensar, poxa, será que não é mais barato se fizer isso do que fizer aquilo? Será que são coisas que precisam ser melhor pensadas e melhor fiscalizadas, né? E a gente sabe que existem vários esquemas aí debaixo dos panos e esse é o grande problema. E uma questão também que a gente precisa debater com muita veemência, diria assim, então é a questão da valorização, né, dos equipamentos públicos e dos servidores públicos. Eu sou servidora pública aqui em Resende e a gente vê como que esse sucateamento afeta diretamente a população, né? Então, esse governo atual que está agora, muitas coisas foram mantidas porque tem que se manter, mas
houve um sucateamento, infelizmente. Então, nós perdemos muitas coisas, muitos projetos que já funcionavam e precisavam apenas ser mantidos, né? Então, é isso que as pessoas precisam acordar, né? Nessa questão da política. Minha grande preocupação é a conscientização política da população, porque quando a população tomar consciência do seu poder, né, mediante ao executivo, ao legislativo, as coisas também tendem a funcionar melhor. Então, é importante que a gente consiga também dialogar com a população. Eu fiquei assim, eu entrei para a política, né, e essa coisa toda recentemente, mas eu sempre acompanhei e vi como que a gente acabou, a gente não, porque eu não estava aí, mas acabou deixando essa fala com as bases, né, esmoecer. E a gente precisa resgatar isso. A gente tem que trazer a população para dentro da política. E eles têm que entender o que está acontecendo, né? Porque é muito fácil ser enganado. Então, é isso, assim. Eu acho que eu me perdi aqui, eu devaneei aqui nos meus pensamentos. Não sei se eu atendi o que você tinha perguntado agora. E aí, Thaís? Lembrando que quando o governador ele sobrevoou um bairro daqui de Angra dos Reis atirando, na verdade ele atirou sobre uma tenda usada por evangélicos, né? Que tem o costume, né, de orar no monte, e ele viu uma tenda e largou o rastro para cima de uma tenda de evangélicos, né? Aí a gente, eu acho que começou a perceber que, na verdade, a mira na cabeça não era, né, é nossa, é na nossa cabeça que está mirado, né, que esse fuzil está virado. Né? Mas, enfim, eu acho, não tenho certeza que o vereador e a vereadora, eles são mediadores entre as comunidades e o prefeito. Ele precisa entender a necessidade de cada local, que é uma coisa que a gente hoje não vê muito dos vereadores, né? Ele pensa assim, eu fui eleito com bastante voto num determinado lugar, então eu só vou atender aquele lugar. Eu tive bastante voto em outro lugar, então só vou atender aquele determinado lugar. E aqui no bairro onde eu moro, que é um bairro rural, Caputera 1, a gente sofre com isso aqui no bairro. Eu moro aqui há 11 anos, né? Vim para cá quando eu me casei, morei no Camorim Grande. O Camorim Grande deve ter 5.000 votantes, né? Então ali elege 2 pessoas, basicamente, né? Então a gente vê que muitas coisas são feitas em bairros grandes, né? Os bairros avançam, e os bairros pequenos, que em tese não têm a capacidade de eleger uma pessoa, elas são esquecidas. Porque ali o vereador só conseguiu 10 votinhos, 30 votos, aí se elegeu, sentou na cadeira, se esqueceu dos bairros pequenos. Eu moro num bairro rural, é um bairro que não tem tantas pessoas, e a gente sofre aqui porque a infraestrutura ainda é muito antiga, a gente sofre, não temos uma infraestrutura muito boa no bairro onde eu moro, o ônibus é de 2 em 2 horas, ou seja, de 2 em 2 horas, para você ter uma noção, né? Aqui, e temos diversas pessoas que trabalham fora do bairro, que trabalham na cidade, que trabalham na Verome, que trabalham no estaleiro, e essas pessoas ficam aí 2 horas esperando um ônibus, ou então ficam 2 horas no ponto esperando um ônibus passar para poder... E é um bairro que não tem como vir andando. Não tem como vir, como eu falei, o rural, o acesso ao bairro onde eu moro é um pouco difícil. Então, a gente vê o descaso que os vereadores tiveram com o bairro por ele ser pequeno, por ele ter poucos votantes, né? E ele ser só um captador de votos, né? Então, esse não é esse o papel. O vereador ele precisa ser independente, né? Eu acredito nisso. Ele tem que ter independência para poder cobrar do prefeito alguma coisa que não esteja correto. Como a Priscila falou, faz um acordozinho aqui com o prefeito ali, o prefeito aqui, e aí nada se fala, né? Tá tudo certo, tudo que o prefeito faz, amém, né?
tudo que o prefeito concorda com tudo, todos os tipos de votação, até aquelas que são prejudiciais para a população, são passadas a reboque, porque está todo mundo na mão do prefeito, né? E não é esse o papel, nós precisamos ser mediadores, independente de onde a gente teve mais votos, precisamos ser mediadores entre as comunidades e o prefeito, para que a gente possa melhorar a vida das comunidades, né? Que é a minha situação, a situação aqui dos moradores do bairro onde eu moro, né? A gente tem ônibus de 2 em 2 horas, a infraestrutura é muito ruim, o posto de saúde trabalha numa situação precária, e tudo isso porque aqui não tem um número suficiente de pessoas para eleger um vereador. Aí os vereadores eleitos se esquecem do nosso bairro. Então, é uma condição complicada que existe aqui na minha cidade. Cris, aqui, Priscila, é um companheiro aqui que está nos acompanhando, Zé Marcos Castilhos. Ele diz assim que as câmaras municipais têm pouca produção de legislação de iniciativa dos vereadores, né? Os vereadores normalmente votam tudo que os prefeitos mandam. Hoje a gente estava fazendo um debate com uma frente parlamentar da Assembleia Legislativa sobre a frente parlamentar contra as privatizações e em defesa da economia do Estado do Rio de Janeiro. Nesse debate, levantou-se uma questão, né, do controle social, né, como democratizar, né, a sociedade. Nós estamos vivendo um momento de fascismo, né, no país, né? Nós estamos diante de uma mudança de paradigmas nunca visto na nossa geração. Nós temos, né, remanescentes da luta contra a ditadura, né? Mas esse grau de radicalização a gente nunca chegou a ver de tal como está assim, tão latente na nossa sociedade. Essa questão do controle social é uma necessidade, né, real para nós, classe trabalhadora. E como o José disse, né, há pouca produção legislativa, né, dos vereadores, né, de parlamentares de um modo geral. A gente aqui pode ter uma opinião divergente. Então, mas o fato concreto é que essa questão do controle social é uma necessidade. O município do Rio de Janeiro tem mais de 1.000 comunidades carentes, né, favelas. Independente, Priscila, se a topografia de Resende, né, elas não estão nos morros, mas são comunidades, né, carentes, como temos em Angra, enfim, né? De um modo geral, a população que mora nas favelas em todo o Brasil, se somarmos, daria a 7ª cidade brasileira. Olha o tamanho, né, a expressão desse número. Então, a gente produzir leis que tratem da questão da melhoria dos serviços urbanos, dos equipamentos urbanos, é uma necessidade para a classe trabalhadora. Principalmente, né, se a gente conseguir, né, fazer com que essa questão do controle social, de fato, seja debatida e absorvida, né, dentro dos municípios, que seja possível se criar um ambiente de debate, né, sobre a real necessidade da cidade, como instituir uma cidade, né, que seja a cidade da inclusão. Ora, vejamos aqui o caso, né, do coronavírus. Eu não fui a Angra do Reis, não fui a Resende, não sei concretamente como é que nós estamos aí. Mas se a gente vê o que está acontecendo agora, o que está deixando a gente assustado é que há uma interiorização da doença, né? Os números estão aumentando no interior. E vai atingir aonde, principalmente? Vai atingir nas comunidades, né? Que são os lugares mais desprovidos de condições
de urbanização para poder, né, a gente ter um controle maior. Como é que está essa situação, Cris, em Angra dos Reis, né, do coronavírus? Como é que estamos aí em Angra dos Reis? E depois eu passo a mesma pergunta para a Priscila, né? Porque o que nós estamos assistindo aqui na imprensa é exatamente isso, a interiorização da doença, né? E possivelmente teremos a importação de doentes para o Rio de Janeiro. E a gente está vendo, né, como que os prefeitos estão tratando, flexibilizando no momento em que os números estão crescendo. Aqui em Angra dos Reis, infelizmente, passamos a marca de mais de 100 mortos. Se não me engano, Angra dos Reis lidera as cidades sul-fluminense de mais mortes pelo Covid-19, infelizmente. E a flexibilização continua, né? Tudo pode continuar aberto, funcionando, e nós estamos bastante preocupados, porque o número assim, não está tendo muitas testagens. O número de pessoas suspeitas é muito alto para o número de pessoas que de fato são, né, diagnosticadas positivamente com coronavírus, e nós já estamos com mais de 100 pessoas mortas. Só ontem foram 2 pessoas mortas, tivemos o cacique, né, da tribo daqui de Angra dos Reis morto pelo coronavírus. Então, assim, realmente a coisa não está controlada aqui em Angra dos Reis. E aí, Priscila? Bom, em Resende, também houve a flexibilização e a gente percebe o aumento dos casos. Ontem foi registrado 36 mortes, né, por coronavírus, mas a gente entende que há um grande número de subnotificações e o número de pessoas infectadas é muito alto. Muitas pessoas... a gente tem um problema, assim, eu não sei se isso acontece em Angra, no Rio, mas da testagem, né? Tá sendo falha essa questão da testagem, então a gente entende que o número de infectados é muito maior. E você diz que gosta, né, da cidade e não gosta de vir para o interior. Eu saí de Resende, que é interior, e estou morando na região de Visconde de Mauá, que é mais interior ainda. E aqui a gente enfrenta um outro problema, porque assim, a gente está um pouco distante, né? Então, estamos a 1 hora dos atendimentos de emergência. A gente tem um posto aqui, mas a gente não tem uma ambulância com UTI, por exemplo, é uma única ambulância, enfim. Tem alguns complicadores, e aqui é uma região muito turística. E a gente tem percebido nos finais de semana sempre lotados de turistas, muitos deles não querem usar máscara. O que tem de mobilização é a comunidade que está fazendo, não é o poder público, né? Então, assim, a gente vê a ausência do poder público. Ao mesmo tempo que eles colocam... há um boletim, Resende está tendo um boletim diário, né? Ao mesmo tempo que tem esses boletins, você percebe que falta também uma conscientização maior para a população. Hoje a gente está começando a sentir mais, porque nós estamos começando a perceber os nossos parentes, os nossos amigos, né? Pessoas vítimas do coronavírus, e aí começa aquele alerta, mas muitos ainda não têm essa consciência. Então, é uma situação assim que está realmente preocupando, né? Segundo o executivo atual, nós temos UTI, né? Eles fizeram um hospital de campanha, né? Que era um antigo hospital, e ele equipou esse local, mas a preocupação mesmo são as subnotificações e mortes, né? Que são causadas e não são identificadas como Covid, mas é uma série de doenças, né? De causas que antes não tinham um número tão elevado como tem agora, né? Então, isso tudo pode estar ou não, porque está tudo em estudo, né? A gente não conhece essa doença. Então, eu diria que a gente meio que está... foi lançada a sorte, assim, né? Ver aí quem vai sobreviver a isso e, enfim, é um pouco triste, é um pouco
revoltante muitas vezes para a gente ver como as coisas estão progredindo e por conta esqueci a palavra, mas porque o executivo, o poder, a gente vê isso lá em cima, né? Eles são omissos, né? Há uma situação tão séria, tão grave que está acontecendo no Brasil e que a gente está começando a sentir muito diretamente aqui, né? Então, a nossa situação aqui também não está muito fácil, não. Fiz aqui, ó, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Kátia Branco, né, a secretária de Mulheres da CNTB, que está nos assistindo, e entrar com um tema aqui, mulheres na política. Né? Então, vou começar aqui pela Priscila. E aí, Priscila, mais mulheres na política? As mulheres querem estar onde tem que estar, né? Não, a mulher tem que estar onde ela quer estar e mais mulheres na política, por favor. Como eu disse, né, há estudos, né, que dizem realmente que os países, as cidades que as mulheres são governantes, o atendimento coletivo é muito melhor, né? E a gente pode ver isso até agora em relação ao coronavírus, como que cada lugar, né, se comportou frente a esse desafio. As mulheres, elas têm muita dificuldade, né, de entrar na política por questões sociais e históricas e preconceitos, né? Então, é por isso que ainda hoje a gente tem pouca representatividade, mas é importante que as mulheres tomem esse espaço, né? Se for preciso, a gente vai brigar com vocês, a gente chega gritando e sai do meu lugar, porque a gente precisa representar as outras mulheres, as políticas para as mulheres, né? Para a mulher negra. Minha pauta é a mulher negra, a mãe da criança pequena, né? A gente vê como é difícil para uma mulher, né? Quando ela tem um filho pequeno, ela tem mais de um filho, para ela poder retomar, né, ao mercado de trabalho, a falta do governo local, né, com creches e projetos que possam auxiliá-la nesse sentido, né, de poder confiar seus filhos a alguém e poder exercer seu trabalho, né? Então, é importante que, para que esses problemas femininos, né, sejam resolvidos, que haja representatividade da mulher ali. É importante que as mulheres briguem, né, pelos nossos direitos. Uma outra pauta que está muito em voga agora é a questão da violência, né, contra a mulher, com esse período de isolamento social, muitas mulheres passam a sofrer mais violência, isso tem dados estatísticos que comprovam isso. Então, é fundamental que as mulheres ingressem na política, ingressem também, né, nessa vida sindical, é fundamental. Né? Eu vejo poucas mulheres, principalmente aqui na minha região, então a gente precisa sim estar nesses espaços e discutir e levar as nossas pautas para que sejam sanadas nossas dificuldades e que a gente possa, né, igualar aí a nossa vida profissional e a gente possa ver os nossos direitos sendo respeitados. Com a palavra, a nossa presidenta. Paulinha, você sabe, eu sempre fui muito defensora da frase: a mulher pode estar no lugar onde ela quiser estar. Eu sou muito defensora, eu acho que desde criança, né? Eu jogo futebol desde criança, jogo até hoje, a gente está parado por conta da pandemia, mas toda quarta-feira eu tenho o meu futebolzinho lá junto com as meninas do meu time. Então, desde criança, eu nunca aceitei esse negócio de que a mulher não pode isso, não pode aquilo. Eu sempre, desde pequena, eu sempre achei, eu posso jogar assim futebol, eu posso soltar pipa, eu posso jogar bolinha de gude. Aí com 19 anos eu fui a segunda, eu entrei no estaleiro Brasfels, a segunda turma de mulheres a entrar no estaleiro. Eu pensei, eu posso sim ser eletricista de manutenção,
né, dentro de um lugar onde só tinha homem, e a gente entrou lá, uma turma de 30 mulheres lá, e a gente botou para quebrar, nós fomos as melhores, nós somos as melhores eletricistas de manutenção que aquele estaleiro já teve, a melhor turma que já teve lá, entendeu? E quando foi para o sindicato foi a mesma coisa, né? O sindicato também nunca teve uma mulher presidente, e eu não, vamos ter agora, em 2016 eu tomei posse como presidenta do sindicato, e nós podemos sim estar em todos os lugares, né? Então, e é muito importante na política, principalmente, porque nós ainda somos muito subrepresentadas na política. Somos a maior, né, na população nós somos as maiores, né? Nós somos mais mulheres na população, e a outra parte é de mulher, né? Então, ou seja, a gente domina a população 100%. A maior parte de mulheres e a outra veio das mulheres, né? Que são os homens, entendeu? Então, nós estamos 100% aí no mundo, né? No Brasil. Somos as que mais estão na faculdade, nós somos infelizmente, o maior número de desempregadas são as mulheres, então nós precisamos investir, né? Mulheres precisam saber, entender a importância de votar em mulheres, né? Ainda somos muito subrepresentadas, isso traz uma consequência muito negativa para todas nós mulheres, que reflete principalmente na idealização, na construção, na execução de políticas públicas que considerem o ser mulher. Nós não podemos nós não podemos deixar que homens decidam a nossa vida. Homens decidam o que é melhor para nós, né? Nós precisamos discutir isso, nós temos capacidade para isso, né? Mas para isso nós precisamos, a presença da mulher na política proporciona isso, né? Um diálogo maior sobre as nossas questões, as questões que só nós mulheres sabemos, né? Como a gente falou aqui, a maior parte das mulheres hoje são donas de casa, né? A maioria das casas hoje são chefiadas por mulheres. Então, nós precisamos olhar com atenção e com carinho, né, principalmente mulheres, né, quebrar esse paradigma, né, dessa coisa, não vou votar em mulher, tem mulher que é preconceituosa com outra mulher, mas nós precisamos entender que a presença de mulheres na política vai proporcionar um diálogo maior, mais abrangente, em torno de questões que são relacionadas às pautas das mulheres e o que a gente precisa muito, né, lembrando mais uma vez o que eu falei, em 2016, do total de vereadores no Brasil, somente 13% eram mulheres, 5% eram mulheres negras. É muito pouco, entendeu? Então, por isso que a gente precisa tomar o nosso lugar, entendeu? E o nosso lugar também é na política. É isso, mandar um abraço aqui para a nossa amiga Fátima, que é uma dirigente sindical lá do SINFA, né, do Sindicato dos Servidores Civis das Forças Armadas, que está nos acompanhando. Eu tinha um tema para a gente abordar aqui, Priscila, é exatamente essa questão do rebatimento dessa crise sanitária, né, do coronavírus, na vida das mulheres nas comunidades. A gente tem assistido aí, né, os noticiários dizendo que aumentou a violência doméstica, né, os problemas que as mulheres estão vivendo no dia a dia, né? Como é que está a situação em Resende? Você poderia trazer essa informação para nós aqui. Porque uma coisa é um testemunho lá da repórter que vai fazer uma matéria sobre essa questão. Uma outra é uma mulher que mora lá dentro da comunidade, que mora em Ana do Reis, que mora em Resende e que vive esse cotidiano. Então, bom, aqui em Resende não há, infelizmente, uma notificação, assim, dados que a gente possa se basear, né? Isso é até um pedido da União Brasileira de Mulheres aqui, há 2 anos já, antes da gente entrar nessa pandemia, a gente tem solicitado esses números, porque a gente quer desenvolver projetos e discussões com o executivo, né, em relação a isso. Mas, assim, na vivência, a gente percebe
o número, né, de mulheres que vêm vivendo essa violência, e não só a violência, né? A pandemia ela impactou também na questão econômica. Então, muitos maridos ficaram desempregados, as próprias mulheres ficaram desempregadas e elas precisam se reinventar, né? Então, eu tenho percebido que aqui na nossa região tem sido o maior impacto, a questão econômica. Então, a gente vê como as mulheres têm se lançado como pequenas empreendedoras, né? Ela abre lá um comércio na frente da sua casa, ela começa a fazer bolo, ela começa a fazer lanche, e enfim. Então, isso tem impactado muito. Outra questão também que tem trazido grande impacto é a questão das escolas estarem fechadas, né? Então, a gente está mantendo a educação remota, que é o nome que foi dado aqui, e aí elas têm essa outra dificuldade, porque muitas têm seus filhos em creches, confia seus filhos nas escolas e agora nem isso tem, né? Então, também é um impacto que as mulheres têm sofrido e a gente não vê nenhum apontamento do executivo atual em relação a isso. Inclusive, com a questão do desemprego, né, em massa que está acontecendo aqui em Resende, a gente percebe a falta do diálogo do executivo com essas empresas, né? É importante que se mantenha esses empregos, porque isso vai causar um grande impacto, já está causando, e a gente entende que isso vai continuar causando um grande impacto para a cidade econômica, enfim, vai cair tudo, né, dentro do sistema público. É o sistema público de saúde, é o sistema público de educação, né, porque as pessoas não vão ter mais como estar bancando plano de saúde ou bancando uma escola particular para os seus filhos. Então, o sistema público vai absorver isso tudo. É mais dinheiro público que precisará, né, espero que seja investido e precisará ser investido nesse serviço. Então, assim, o que nós temos percebido aqui em Resende são essas dificuldades, né? E em relação à violência da mulher, é um debate que aqui é um grande tabu. É impressionante como isso ainda é um tabu aqui. A gente ainda não tem delegacia da mulher, a gente está... a própria União Brasileira de Mulheres buscou, junto com a enfermeira Regiane, a gente conversou com ela, conversamos com o executivo aqui para trazer uma delegacia da mulher aqui em Resende, né? Mas, enfim, a gente está nessa luta aí pela vida e a segurança das mulheres aqui da região. Com a palavra a nossa presidenta. Paulinha, aqui em Angra, a gente começou a escutar, de vez em quando, infelizmente, alguns casos de violência contra a mulher, não só homens batendo nas suas companheiras, né? Na verdade, nem sei se pode dizer, né? Que, né? Se ele ouvisse ela como companheira, jamais ia fazer isso. Mas aqui já teve casos de morte, de mulheres sendo assassinadas pelos seus companheiros. Mas aqui em Angra nós temos a Delegacia da Mulher, que foi viabilizada através de uma vereadora, mulher, Lia, que foi vereadora, né, no último pleito eleitoral, por 2 mandatos, se não me engano, mas através dessa vereadora, hoje nós temos uma delegacia da mulher aqui em Angra dos Reis. Então, eu sei que há muitos homens, muitos companheiros nossos, que são favoráveis a mais mulheres na política, que lutam junto com a gente, né, contra a violência, mas uma mulher, ela tem essa visão mais sensível com relação às necessidades das mulheres. Como a Priscila falou, a gente tem um olhar mais social, mais coletivo para a situação. Então, graças a essa vereadora, hoje nós temos a DEAN, uma delegacia de mulheres aqui em Angra, né, que essa vereadora se viu a necessidade de termos aqui na cidade de Angra dos Reis, uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes, e que começou a ter esses casos de violência contra a mulher. Nós precisamos ampliar esse debate, porque ainda existe muito, como a Priscila falou, também existe um tabu muito grande.
Muitas pessoas ainda acham que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Muitas pessoas ainda têm essa visão distorcida de uma discussão, uma briga entre um homem e uma mulher, achando que aquilo dali não é para ninguém se meter. E nessa situação ali, a gente vê uma mulher machucada ou até mesmo morta, né? E os números da pandemia, um dos números é o aumento da violência contra a mulher, né? Então, a gente precisa crescer mais ainda essa discussão na luta e no combate da violência contra a violência doméstica contra a mulher, que tem crescido absurdamente durante essa pandemia, onde as pessoas estão tendo que ficar em casa, né? E a gente não está vendo. Né? Muitas pessoas não estão vendo o que está acontecendo, ou então estão fingindo que não estão vendo, que não estão ouvindo, e nessa brincadeira as mulheres acabam perdendo a vida. Então, a gente precisa ampliar esse debate. Não é fácil, acho que a gente tem aí pela frente, né, um desafio imenso de destravar mesmo esse debate. Né? Aqui no Rio, aí em Angra e Resende. Né? Resende não tem uma delegacia de mulheres, então a pauta é para a nossa camarada Priscila, essa campanha aí, né? Vamos ver como é que a gente consegue debater esse assunto. Queria trazer um assunto aqui, Cris e Priscila, essa questão da aprovação do Fundeb. Né? Ontem, a Câmara de Deputados votou em 2 sessões um projeto, né, de uma extrema importância para o país, principalmente para a classe trabalhadora, né, para os pais e mães e filhos nas escolas. O governo do Bolsonaro não quis tratar desse assunto. Né? Não tem ministro da Educação, não tem ministro da Educação, não tem ministro da Saúde, não tem governo, né? Esse governo é um desgoverno para o país. Eu costumo dizer que é um projeto, né? Isso não é uma coisa qualquer, né? É um projeto de um desgoverno, né? Para fazer com que o Brasil dê passos civilizatórios, né? Atrás. Né? Mas o Fundeb foi aprovado e agora vai para o Senado, que a gente espera que o Senado vote da forma como foi, porque foi feito um grande acordo, né? O relatório lá da deputada Dorinha, né? Do DEM, com um consenso nacional, e as nossas entidades estudantis, sindicatos, centrais sindicais, apoiaram aquele esforço, né? Que resultou naquele relatório que o governo, inclusive, tentou sabotar ainda, né? Ao apagar das luzes. Mas a Priscila é uma educadora, né? Eu e a Cris, mãe também, né? Eu queria que vocês fizessem aqui um comentário sobre, né, a importância desse Fundeb, né, para nós educadores, para as escolas, para a educação de um modo geral, né? E lembrar aqui que o governador do Rio de Janeiro, entre os 7 governadores que não assinaram a nota dos governadores na defesa da aprovação do Fundeb, né, o Wilson Witzel não assinou. Né? Virou as costas para esse projeto de interesse para o Rio de Janeiro, e a gente sabe que o Rio de Janeiro está, né, atolado, tudo quanto é problema, né? E a educação deles, né? A educação deles, e ele, né, pouco fez para aprovar esse relatório. Mas eu queria ter a consideração de vocês, né, sobre essa matéria, que é uma matéria de extrema relevância para nós. Bom, o Fundeb é uma conquista, né, para a educação pública no Brasil, e houve uma grande preocupação já tem cerca de 2 anos que a gente tem falado sobre isso, né, aqui na esfera da educação, essa preocupação, né, porque esse primeiro Fundeb que nós estamos em vigência, ele acaba agora, né, em 2020. Então, há uma grande preocupação em relação a isso. É importante que as pessoas tenham ciência que o Fundeb ele é um recurso super importante na educação e ele consegue... eu não sou nenhuma especialista no Fundeb, mas na prática,
né, a gente consegue perceber a diferença do Fundeb e com Fundeb e sem Fundeb. Eu fui aluna sem Fundeb e professora com Fundeb. Então, a gente vê a diferença, né, do que é investir mais em educação, tirar uma... E aí isso fica legalizado, né, fica valendo como lei, tirar uma porcentagem de todos os lucros dos municípios e do Estado Federal, né, do governo, para a educação, voltada especificamente para a educação. E é muito importante porque é dinheiro que é usado para vários recursos, como ampliação das escolas, pagamento, muitas vezes, do funcionário, né, dos professores, manutenção de programas, né, mas a gente entende que essa tentativa, né, de acabar com o Fundeb é para sucatear mesmo a educação, porque um país, né, onde as pessoas têm uma consciência, têm uma educação melhor, é um país que não se permite ser explorado, né? E aí, se a gente só fala, né, de que essa ideia, né, de que a gente não precisa investir na educação, que educação é custo, não é, educação é investimento. Então, para a gente que é educador, a gente ficou numa expectativa muito grande. Eu confesso que eu estava morrendo de medo, assim, né, desse congresso. Aqui nas discussões, nas associações de professores, no sindicato, as pessoas, né, naquela mobilização, e eu estava super desanimada, mas, assim, quando foi aprovada pelos deputados, deu um grande alívio. Agora, espero que os senadores também tenham essa consciência, né? E quando a gente vê que o governador do estado não assinou, né, essa carta de apoio ao Fundeb, isso quer dizer o quê? Que ele não tem compromisso nenhum com a sua população, com o estado do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é enorme, né? E demanda de recursos, né? Então, assim, só a cidade ela não tem condições de manter toda a sua estrutura educacional, que já é pouca, né? E eu me lembro que assim que esse governo assumiu, esse desgoverno, como você bem disse, uma das falas, né, do Fora Bolsonaro foi que a gente gasta muito com a educação, né? E comparou o Brasil com outros países. E aí, só que ele faz uma comparação desmedida, assim, porque o Brasil tem tamanho continental, né? Então, realmente, a gente vai ter que ter um gasto muito maior com a educação no Brasil. O Brasil é gigantesco e ele tem suas especificidades, né? Cada estado é diferente do outro, enfim. É necessário esse investimento mesmo, é necessário a valorização do profissional da educação. Hoje nós somos os grandes vilões aí, né? Nós somos os doutrinadores, nós somos quem ensina coisas erradas e quando a gente vê essas falas, a gente percebe que geralmente são de pessoas que nem sequer conhecem uma realidade de escola, né? Não sabe o que a gente faz ali, não sabe o que a gente enfrenta ali no dia a dia, né? Não sabe como é lidar com pessoas em construção. Então, foi uma grande vitória. Eu espero realmente, de coração, que os senadores aprovem, né, esse projeto e essa PEC, né, e que a gente possa ter essa garantia aí para os recursos da educação, que é o Fundeb. Tiane. Acho que a Priscila pôde falar com mais autoridade do que eu, né? Ela é professora, então ela está dentro dessa área, né? Mas é importante lembrar que o Fundeb foi criado durante o governo Lula, né? Em 2017, com o propósito de financiar a educação básica, né? E que vai da pré-escola até o ensino médio, e que atualmente mais de 60 bilhões são destinados para o fundo, né? Para poder desenvolver as diversas ações das escolas por todo o país, né? Então, o governo Bolsonaro tentou fazer toda uma ação, né, contra o Fundeb. Mas o que esperar de um governo que, desde que tomou posse, ele está querendo desacreditar os professores, né, como a Priscila falou, são doutrinadores, são esquerdistas, são comunistas, é isso, é aquilo que estão ensinando nossos filhos, é isso, aquilo. O que se esperar que até pouco tempo atrás,
Nós tínhamos no Ministério da Educação uma pessoa que dizia que a faculdade, que universidades eram um antro de balbúrdia e que todos os alunos eram maconheiros, né? E com isso nós só estamos observando que esse governo ele está tentando desmontar tudo que nós temos, a educação, né? Que hoje nós temos, que até um tempo atrás, antes do governo Lula, a gente não via pobre na faculdade. A gente não via pobre na faculdade. A gente não via filho de empregada doméstica fazendo faculdade, gente. Aí, tudo era para a elite, a serviço da elite. Né? Aí a gente vê o ministro do Meio Ambiente nem aí para o desmatamento enorme que está acontecendo na Amazônia, a entrega da Petrobras, que estão a todo tempo ali dizendo querendo privatizar Deus e o mundo, então não seria diferente com a educação, entendeu? Como a Priscila falou, a educação, eles precisam destruir com a educação. Eles tentaram fazer toda a cabeça da sociedade contra as universidades e professores, agora eles tentaram com o Fundeb, graças a Deus não conseguiram, porque uma sociedade que estuda, que tem investimento em educação, se torna pessoas críticas. Se tornam pessoas críticas e começam a observar as coisas com outro olhar. E é isso que eles não querem. Não querem, entendeu? Então, graças a Deus, a gente teve a educação teve uma vitória. Né? Não foi porque era um projeto que foi criado pelo Lula, durante o governo Lula, a educação teve uma grande vitória que esperamos que continue tendo vitória ao chegar no Senado. Bem, agora Paulo, Oi. Mas aqui, a gente como professor, né, educador, a gente está perdido realmente, porque a gente não tem um líder, né? Então, a gente está numa situação de educação remota, uma coisa que nunca aconteceu, e não sabe o que vai acontecer. Né? Como que vai lidar com o ano letivo? Como que vai lidar com esses alunos no próximo ano? Quais são as políticas que vão ser implementadas? Não existe isso, não existe essas discussões, porque a gente não tem ministro. Né? Então, realmente estamos abandonados, estamos à deriva totalmente. A CTB tem debatido muito esse assunto. Nós fizemos um encontro aqui, um coletivo, debatemos isso exaustivamente. Recentemente, nós realizamos uma plenária estadual, né? Teve um número bastante expressivo de participantes. Foi um tema que nós escolhemos, né, para debater, a questão das aulas, o retorno às aulas e a questão da privatização da SEDAI. É um tema realmente muito preocupante, porque essa pressão para a volta às aulas, ela se contrasta com a realidade das salas de aulas, né? A gente sabe perfeitamente que na sala de aula, né, as coisas acontecem e não é como o gestor, lá, o prefeito, o governador, diz como não é verdade. As crianças, né, do pré-escolar, né, as crianças ali no maternal, elas não seguem essa lista, não seguem essas regras assim como eles querem. Elas vão se abraçar, vão beber água no bebedouro, vão correr pelo pátio, não é isso? Então, assim, não dá para a gente desconsiderar isso. E outra coisa é esse ensino remoto, esse ensino à distância, seja lá que nome eles queiram dar. Nem todo mundo tem acesso à banda larga, nem todo mundo tem acesso à internet, né? Nem todos têm, e alguns que têm um computador, às vezes, né? Um telefone, né? Onde numa casa onde tem 5, 6 pessoas. Né? Não tem condições da gente considerar essa proposta como uma proposta, né, séria. Podemos considerar essa uma proposta séria, né? Acho que nós precisamos debater com seriedade essa questão do ano letivo, né, e o ano civil. São coisas completamente diferentes, né? Esse ano praticamente está totalmente comprometido.
totalmente comprometido, né? Nós apresentamos algumas alternativas, né? Está lá na nossa resolução do encontro, né? Que a gente quer discutir com os prefeitos, quer discutir com o governo do Estado, com o secretário de Estado. Como que nós vamos projetar para o próximo ano, né? O ano de 2020 para o ano de 2021, podendo, né, aí encontrar uma solução de meio termo. Não dá para você, em 2020, né, com a pandemia do jeito que está, né, fora de controle ainda, tentar encontrar a saída que eles acham só para dar a resposta que eles querem, né? Mas eu queria te trazer um assunto aqui, nós já estamos com o nosso tempo bastante aqui avançado, mas eu queria trazer um assunto aqui legal, que é o seguinte: tanto o Olinda do Reis quanto o Resende, né, são cidades onde o setor metalúrgico, né, o setor da indústria metalúrgica, tem um peso econômico muito grande, né? A Priscila levantou uma questão bem no início sobre as demissões que estão ocorrendo no setor. A Cris também levantou esse assunto, e eu acho que é um tema que precisa ir também para a pauta da eleição. Como é que ele vai se encaixar, Cris, na eleição de 2020? A gente compreendendo, né, a importância estratégica do setor naval aí em Angra dos Reis, né, não só para Angra dos Reis, mas toda a Costa Verde, né? Toda a Costa Verde, né, outrora tinha empregados e empregadas aí dentro do estaleiro, né? Mas a cadeia agregada, né, à indústria naval, né, tanto aí na Costa Verde como lá em Resende também, né, os setores que se agregam ali, as montadoras, né, as empresas que estão instaladas lá. Como é que nós vamos debater esse assunto com os trabalhadores que estão fora das fábricas? Né? A verdade é essa, né? Tem alguém dentro da fábrica? Ainda tem, né? Mas a maioria está fora. Como é que nós vamos tratar esse assunto, Cris, nas eleições de 2020? É como você falou, né? A maior parte dos trabalhadores estão desempregados. E com essa pandemia, a situação piorou mais ainda. Nem só com a pandemia, na verdade, a situação piorou desde quando se instaurou o golpe, né? Então, e que se intensificou com a reforma trabalhista, né, que trouxe, ao invés, com a promessa de trazer muitos empregos, o que a gente viu foi totalmente ao contrário. Né, veio um rastro de desemprego e agora está todo mundo na informalidade, muitas pessoas trabalhando e ganhando menos de um salário mínimo por mês, né? Essa e começou muita gente Uber, né? Motoristas de aplicativo, né? E o governo federal insistindo em dizer que isso é emprego, né? Isso é emprego. Né, uma pessoa que não tem perspectiva de aposentadoria, uma pessoa que não vai ter seguro-desemprego, mas para o governo federal isso tudo é emprego. Então, eu acho que é aquilo, né? A gente precisa lutar pela geração de emprego e renda na cidade. Né? Não só aqui em Angra dos Reis, curiosamente, a indústria naval ela foi a maior empregadora, né? Uma das maiores empregadoras. Já tivemos mais de 12 mil pessoas. Mas aqui, Paulinho e Priscila, a gente tem as usinas que a usina 3 está parada até hoje, que poderia estar empregando mais de 3 mil pessoas. Nós temos o porto, que está parado também, que não teve nenhum investimento, não há nada. Sempre começa o governo, vamos fazer isso, mexer isso no porto, e absolutamente nada. Nós temos o terminal de petróleo da Transpetro, que também poderia estar sendo fomentado pelo governo local, e não é. E a gente tem um número gigantesco de pessoas que estão desempregadas. Então, a gente precisa, e os vereadores não se mexeram para fazer uma frente de luta pela indústria naval, para trabalhar, né, para poder buscar apoio para a indústria naval. Paulinho, você me acompanhou em diversas frentes parlamentares
na estadual, aonde foram chamados os vereadores da nossa cidade, e nenhum deles, inclusive o prefeito, não esteve presente. Inclusive o prefeito não esteve presente. São pautas que as pessoas só lembram quando chega na época de eleição. Como nesse ano, né? Aí as pessoas se lembram que tem um estaleiro, as pessoas se lembram que tem uma usina, as pessoas se lembram que tem um porto e começa a falar sobre isso. Mas diversas e diversas vezes o sindicato esteve sozinho, juntamente com a nossa central, com a CTB, juntamente com a nossa federação, nossa confederação, na luta pela indústria naval, sem o apoio do governo municipal. Então, a gente precisa mudar isso, né? Principalmente os vereadores, o executivo e o legislativo, eles precisam criar mecanismos para geração de emprego e renda e para o fortalecimento daquilo que já tem na cidade, daquilo que nós já temos na cidade. A indústria naval é importantíssima, sempre foi muito importantíssima, né? O nosso estaleiro aqui chegou a ser um dos maiores até da América Latina. E hoje a gente vê a situação que se encontra. A gente tem mais trabalhadores do lado de fora desempregados do que trabalhadores dentro. Ganhamos uma licitação na luta, né, muito grande, o Paulinho sabe disso, concorrendo com diversos estaleiros pelo Brasil afora, principalmente com os asiáticos, né, que são aqueles que chegam com preço lá embaixo, né, mas a gente sabe muito bem como é que é o serviço deles. Mas ganhamos a licitação, mas ainda está muito aquém. O governo municipal, o legislativo e o executivo, eles poderiam ter feito muito mais para fomentar a indústria metalúrgica aqui na cidade de Angra dos Reis. Com a palavra, a nossa Cris, lá de Resende. Eu acho que a Cristiane falou bem aí, né? É importante, é fundamental que o legislativo e o executivo busquem estratégias para produzir, né, meios de produção, né, que eles venham aumentar a questão do mercado de trabalho no geral e venham manter os que tem, né? Então, a gente agora está aqui enfrentando esse problema do desemprego em massa, né? Porque a última demissão foram quase 400 da empresa, fora as que são prestadoras de serviços. Então, a gente pode calcular aí que cerca de 1.000 pessoas ou até mais já estão desempregadas, e isso é um grande problema, né? O executivo precisa discutir essas questões com seriedade. E a gente percebeu assim, ou seja, a gente não percebeu nenhum movimento, nem do legislativo, nem do executivo atual, quando houve essa comunicação dessas demissões, né? Então, a gente percebeu assim, a gente viu que então tá bom, tá tudo certo. Então, é importante realmente que haja uma mobilização, né, do executivo, e se não há do executivo, que o legislativo fique em cima do executivo, né? Mas não é o que a gente percebe aqui, né? É importante que a população também faça uma pressão nesse sentido, né, que os sindicatos continuem nessa luta, para que a gente possa melhorar as condições de vida, as condições de trabalho dos trabalhadores daqui, daí, né, de Angra, de Resende, enfim, é isso. Olha, gente, a gente ficaria aqui a noite inteira falando, né, desse tema. Esse tema é muito apaixonante, mas infelizmente, eu tenho que encerrar aqui assim, acho que esse tema das eleições de 2020, Cristiane e Priscila, nós vamos ficar aqui até as vésperas das eleições debatendo com os nossos pré-candidatos e depois candidatos da nossa base. É uma iniciativa bacana, entendeu? Muito me honra, entendeu, né, cumprir essa tarefa dada pela nossa direção nacional. Mas eu vou fazer aqui um convite público à nossa amiga Kátia Branco, que está nos assistindo, e que fez um elogio a vocês duas. Olha, eu vou aqui, ler aqui.
Paulinho, a CTB está de parabéns pela live com a atriz e a Priscila, essas duas mulheres guerreiras de luta. Tá? Obrigado, Kátia. Eu vou chamá-la, entendeu, em breve para dirigir uma mesa como essa, uma bancada só de mulheres. Né? Nós temos um número bastante expressivo de mulheres que estão se lançando pré-candidatas a vereadora, né? Nas próximas eleições. É um desafio nosso muito grande, porque, como a gente falou antes, essas eleições de 2020 têm uma importância estratégica para nós. Não só para a gente trazer para as câmaras de vereadores, né, representantes do povo, né, da classe trabalhadora, mas, como a Priscila disse, né, ter um outro olhar, né, sobre as políticas públicas, sobre a importância desse parlamento, né, na vida das pessoas, no dia a dia, né, das pessoas. Acho que isso é fundamental e a gente precisa também de mais mulheres dentro do parlamento. Os números que a atriz apresenta aqui, né, dos percentuais, eles são, né, um desafio para nós. Né, são um desafio para nós e a gente vai ter que debater, né, que cidade a gente pretende que seja, né, no pós-pandemia. Não pode ser conforme as elites estão querendo, de retirada de direitos, diminuição de investimentos. A gente vai precisar de investir mais, né? Da presença do Estado, da presença das prefeituras, dos governos do Estado, para que a gente consiga, né, fazer com que as obras aconteçam para resolver os problemas do povo. Nós temos um sem número de obras paradas no estado do Rio de Janeiro. Se o Estado resolvesse destravar essas obras, olha quantos empregos a gente geraria. Né? Nós, no meio de uma pandemia do coronavírus, tivemos que ir lá fora importar ventiladores, né? E aí você vê que o que aconteceu, né? O governo do Estado está envolvido até o pescoço com corrupção, né, da compra de equipamentos, que se a gente tivesse um líder, como foi dito aqui, né, que realmente estivesse à frente do Estado do Rio de Janeiro, teria chamado as forças vivas, né, do nosso Estado, né, os trabalhadores, os próprios empresários, e a gente teria feito a reconversão industrial, né, Cris? Né, para produzir aqui os ventiladores, que a gente tem condições, né, o que está instalado, né, seria suficiente para a gente produzir. Mas a gente ficaria aqui horas e horas e horas, né, debatendo, né, sobre esses assuntos, mas, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu vou passar para vocês as considerações finais, mas antes aqui agradecendo, Priscila, pela sua gentileza de estar com a gente aqui, né, a atriz também, né, e dizer que essa aqui é a primeira, né, de uma série de debates que nós vamos fazer aqui com nossos pré-candidatos. Eu acho que a CTB, de forma inédita, né, de forma muito bacana, né, traz para as eleições de 2020 uma nova mentalidade, né, de debater com os trabalhadores, né, a importância das eleições. Né, e é isso, vamos, né, mudar um pouco, né, vamos ver se a gente consegue fazer com que, né, o olhar também dos eleitores, né, se modifiquem, né, e a gente consiga, de fato, eleger, né, os verdadeiros representantes do povo. Eu vou passar para a Priscila, né, para as considerações finais, e eu fecho com a Cris. Eu queria agradecer a oportunidade. Para mim, assim, é de grande valia, de grande valor estar aqui conversando com vocês, conversando com a Cris, que também é uma mulher aí, né, que tem representado aí os metalúrgicos aí, né, de Angra dos Reis, que assumiu a presidência do sindicato. Gostaria também de pedir, solicitar que a CTB e todas as outras frentes sindicais, né, pudessem abrir para nós, mulheres, porque força nós temos sim, né, visão nós temos sim, nós precisamos ter espaço.
e pedir o apoio de vocês, né, nesses nossos projetos, nessa pré-campanha, por enquanto pré-campanha, mas daqui a pouco campanha, né? Que a gente possa ter o apoio dos nossos companheiros nessa luta aí para alcançar, né, a Câmara de Vereadores locais e as candidatas. Angra tem uma candidata a prefeita, né? E que essas mulheres possam ser abraçadas e apoiadas aí por esses grupos sindicais que são muito importantes. Muito obrigada mesmo, estou à disposição. Foi um prazer falar com vocês. Cristiane. Paulinho, eu gostei muito da conversa com a Priscila, com você. Eu não esperava outra coisa da CTB que não seja essa, né? Um lugar, uma central que dá o espaço, né, para nós mulheres, para nós candidatos do movimento sindical, para, né, conversarmos um pouco sobre a importância, né, de trabalhadores estarem nas eleições representando os trabalhadores, né? Trabalhador precisa votar em trabalhador, mulher precisa votar em mulher, né? Porque nós somos mulheres, mas nós somos trabalhadoras, né, Priscila? Priscila é professora, eu sou metalúrgica, licenciada agora do Sindicato dos Metalúrgicos, então eu gostei muito desse bate-papo e dizer que precisamos de ter mais mulheres. Eu quero focar bastante nisso, né? Precisamos de mais mulheres na política. Quando mulheres chegam lá, as meninas sonham aqui embaixo. Poxa, se ela conseguiu, a gente também aqui embaixo vai conseguir. E a gente precisa ter mais mulheres chegando lá para poder incentivar as meninas que estão aqui olhando, achando que de repente não vão conseguir chegar lá só por serem mulheres. E a gente precisa levantar outras mulheres e levantar outras meninas, dizendo que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Muito obrigada pela oportunidade, Paulinho. Então, quinta-feira que vem nós estaremos novamente aqui com esse tema, eleições 2020 e a importância para a classe trabalhadora. Um grande abraço. Priscila, mais uma vez, obrigado. Cris, mais uma vez, obrigado. E sucesso aí, tá? No que depender da nossa central, nós vamos fazer todo o esforço para que a composição das câmaras de vereadores esse ano se modifiquem e a gente ponha lá os verdadeiros representantes do nosso povo. Grande abraço. Zé Roberto, obrigado. Né? Vamos à luta. E o nosso grito é CTB, a luta é para valer. Grande abraço.